Olá, boa tarde. Meu nome é Luiz Fernando Albert e hoje eu vou falar sobre identificação de algumas famílias botânicas de angiospermas com base em características dendrológicas. Ao longo da exposição eu vou mostrar algumas plantas, como eu trouxe aqui, e também a gente pode apreciar um pouco aqui a paisagem onde eu estou, onde eu escolhi para gravar o vídeo. A região aqui é um pouco barulhenta, mas espero que isso não atrapalhe tanto, pois é o lugar mais próximo que eu achei aqui com natureza mesmo para falar. Onde eu posso ler sobre dendrologia, tem a obra do Harry Lorenzi, a obra do professor José Nilton Cardoso Marchiori e os livros de Carlos Toledo Rizinho. Também a Flora Catarinensis e várias outras obras aí que a gente pode acessar a informação da aula. Se eu entrar numa floresta que eu nunca entrei antes, mas que existem estudos de identificação de florística de árvores ou de fitossociologia, eu posso ter uma noção com essas listas de plantas do que encontrar na área onde eu nunca entrei. Inclusive com os trabalhos de fitossociologia eu posso encontrar uma expectativa de plantas por hectare, tá? Do que eu iria encontrar. E geralmente essas listas contêm as famílias mais importantes. Geralmente vocês vão encontrar numa lista bastante Anacardiácea, Murácea, Fabácea, Melastomatácea, se referindo a árvores, Meliácea, Euforbiácea, e a gente também pode encontrar, se referindo a arbustos, nessas listas aqui para a floresta semidecidual, na região de Minas Gerais, bastante Piperácea e Rubiácea. Okay? Mirtácea, aqui também, e Laurácea. Isso aqui é uma Laurácea. Tem outra Euforbiácea, bastante comum, Sebastiânia, em margens de rio, como nós estamos aqui. E é claro, Salicácea, é uma árvore bastante comum na beira dos rios, como vocês podem ver aí. Isso muda um pouco, por exemplo, se você for para a Bahia ou para a Amazônia, você pode esperar bastante Sapotácea. Cada lugar também tem particularidades em relação à identificação das plantas. Por exemplo, se vocês forem no Cerrado, vocês vão encontrar muitas plantas com galhas, inclusive alterando a morfologia dos frutos. Diferentes tipos de troncos, presença ou não de raízes, espinhos, isso tudo pode alterar um pouco a expectativa do que poderia ser encontrado. A ontogenia das plantas também é importante, ou seja, uma planta quando ela é jovem, como aqui, depois quando ela é adulta, ela muda bastante, então você tem que conhecer as fases da vida da planta para saber identificar elas. Tá? Quando você tem dificuldade de identificar uma planta, existem várias formas aí que eu já vou explicar o que fazer. A primeira coisa que você deve fazer é fotografar a planta, especialmente, de preferência, se ela tiver flores, ou frutos. Esse aqui é um caso ideal, quando tem flores e frutos na mesma planta, Se você não conseguir isso, você tem que coletar também a planta com as folhas, pelo menos. E fotografar os troncos, como que era a planta, para você ter uma ideia depois. E anotar algumas coisas que são características químicas, por exemplo, a cor, o cheiro, gosto até das folhas. Algumas plantas como a Laurácea têm um gosto bastante característico. E cheiro também.
E aí você vai levar isso para um especialista. E existem algumas plantas que depois de secas, você coloca ela nas essicadas, fixa as plantas, elas têm uma característica diferente do que elas tinham no momento que você coletou. E também na própria hora que você está raspando o tronco para saber como que é por baixo da casca, as cores, os gostos, os cheiros, e se tem látex ou não, você pode aí ter oxidações. Isso é comum em rosácea, você pode aí conhecer rosácea por essa mudança de cor da oxidação do caule ou das folhas. No caso da anonácea, as folhas, elas, aqui não é anonácea, é Flacurtiácea, mas é bastante parecido. As folhas, depois de secas, elas ficam pretas em Rollínia rugulosa, e em Rollínia salicifolia não ficam. Então é uma forma de identificar espécies. Uma outra dica que eu dou para descobrir e identificar plantas com facilidade é você ter os guias. O guia nada mais é do que uma foto colorida com as plantas. Isso foi publicado para o Brasil em diversos guias na página do Fields Museu de Chicago. Você pode baixar o PDF, encadernar, já vem em formato pronto, emplastificar e levar para a floresta. Um guia colorido das plantas. Chaves de identificação. Se você tiver um bom conhecimento de características morfológicas, eu recomendo que você utilize as chaves. Só que as chaves elas são como se fosse um labirinto. Você tem uma porta e aí você caminha por uma característica, ou seja, presença de látex, por exemplo. Aí você vai ir para duas portas, tem látex ou não. Depois você vai abrir mais duas portas, tem folhas compostas ou não. Se você errar a primeira porta, você já errou a classificação da planta. Então existe um conhecimento muito grande de morfologia para você identificar as plantas corretamente com base nas chaves. Mas é o caminho tradicional mais seguro e o caminho recomendado, tá? Um bom conhecimento de prefixos e sufixos gregos também ajuda. Ou seja, você pode conhecer bastante a língua grega, estudar, e o latim também, e aí com os nomes que você já leu ou aprendeu, você vai chegar na floresta e vai ter maior facilidade para entender quais são as plantas. Por exemplo, em Fabácea, se não me falha a memória, tem um gênero chamado Macerium, que significa espinhos em forma de lança, porque a planta contém espinhos. Dimorfandra significa que a planta tem duas formas, ou seja, uma planta que tem polimorfismo. Pode ter plantas breve-estilas ou longe-estilas, com estilete mais curto ou mais comprido nas flores. Corízea, que é uma planta bastante comum aqui na região, chamada paineira. Ela pode ter corízeos, coração, então alguma parte da morfologia da paineira lembra o coração. O próprio pau-basil, Caesalpinia quinata, e quinata significa ouriço, porque é uma planta que tem bastante espinhos também, tanto nas folhas como nos ramos. Cryptocaria, que é uma laurácea, criptos em relação à semente, e cari é da própria cárie do dente, ou seja, é uma planta cujas sementes apodrecem facilmente. Calophyllum, uma clusiácea, você pode ter calos no tronco ou alguma característica em relação a calos. Outra forma de você entender isso é o que esperar encontrar no lugar. Eu já vou falar a seguir, as formas de vida e também o APG. O APG é a nova classificação das plantas e você pode a priori saber se uma planta é primitiva, quais são as plantas primitivas, quais são as plantas bastante evoluídas. As plantas primitivas geralmente têm flores incompletas, como em Anonácea, e as plantas bastante evoluídas, como Orquidácea, têm flores completas. Então, se você conhece a classificação do APG, você sabe que se você encontrar uma planta com flores incompletas, você está provavelmente na base da árvore, com árvores primitivas, certo? Hábitos.
Por exemplo, existem famílias botânicas que são características de ervas. A Asterácea é um caso bastante comum. Já arbustos é bastante comum em Acantácea e ali em Melastomatácea. E também em Piperácea que nós temos ali. Lianas. Lianas são bastante comuns em Aristoloquiácea, em Convolvulácea, Campanulácea e Malpighiácea. Isso não é uma regra perfeita, mas ela funciona para você chegar, com base no tamanho das plantas, nas famílias. Famílias típicas de árvores: Anonácea, Meliácea, Laurácea e Morácea. Okay? Existem famílias que têm combinações destes. Por exemplo, Bignoniácea é comum ter bastante lianas e árvores. Epífitas é orquidácea, geralmente. Hemiepífitas, geralmente você vai ter ficus. Tá? Essa planta aqui. Essa também é uma forma interessante de você saber a priori o que pode ser. Refinar, diminuir o número enorme de espécies que existem para você chegar na espécie que você quer saber. Lá longe vocês estão vendo, tem o Salix, mas também tem uma outra planta que é uma parasita, na verdade, é uma hemiparasita, porque ela pega somente em parte. Ela pega um pouco da seiva do hospedeiro, mas ela também produz a sua fotossíntese. Aquela lá é uma Lorantácea, então é uma família típica de hemiparasitas. E as figueiras são tipicamente hemiepífitas, ou seja, elas começam como uma epífita e depois terminam como uma árvore. Uma outra forma de classificar a priori algumas famílias e depois se confirmar isso é você combinar tudo que eu falei até agora. E mais os estágios, por exemplo, plantas que ocorrem em lugares com vegetação pioneira. Vocês podem ver ali, ó, aqui nós estamos dentro da cidade, o rio foi desmatado até a margem, agora está novamente chegando a vegetação. Espero que isso comece a ser preservado. Então ali naquela vegetação pioneira você vai encontrar muita Cecropiácea, até a gente pode ver algumas lá, muita Euphorbiácea, muita Malvácea, muita Rutácea, Solanácea e Urticácea. Então no lugar onde você está já é um indicativo do que se pode encontrar. O porte das plantas é um indicativo. Florestas bem preservadas, maduras que a gente chama, você vai encontrar geralmente aqui na região de Minas Gerais, ou já indo para o Espírito Santo, Sapotácea, Monimiácea, Silastrácea, Umiriácea, Crisobalanácea, Laurácea e Mirtácea, embora essas últimas duas possam ocorrer em florestas secundárias também. A ecologia é uma outra questão importante. Por exemplo, numa região onde tem ali bastante umidade, você vai encontrar certas famílias, notavelmente Euphorbiácea e Rubiácea. Margens de rio, como nós estamos aqui, bastante Salicácea. Em locais bastante secos você vai encontrar muita Cactácea. Em lugares onde tem saturação de alumínio no solo, você pode encontrar bastante Rubiácea, solos alagadiços. Margens de rio, como aqui, novamente Euphorbiácea e Rubiácea. Embora possa ocorrer aí Sapotácea também. No topo dos morros, você pode ver lá adiante, você vai encontrar geralmente Meliácea, Morácea, Sapindácea. Então existem várias plantas aí, várias famílias características dos lugares onde você vai trabalhar. Isso são padrões, tá? Padrões de vegetação conforme as características ecológicas. Uma outra questão também é os padrões espaciais das plantas. A maioria das plantas na natureza, na floresta tropical, elas têm padrão agregado, ou seja, quando você encontra uma, existe uma chance grande de você encontrar outra, tá? Agora a gente vai refinar um pouco esse conhecimento e falar da dendrologia, ou seja, características macromorfológicas utilizadas na identificação das plantas.
eu já tenho com as listas, com o lugar onde eu estou, com as características ecológicas, uma expectativa do que poderia ser encontrado. E isso é só você buscar na internet os trabalhos e ler. Mas aí eu vou chegar na floresta e vou ter uma surpresa, né? Eu não sei exatamente o que eu tenho. Aí a dendrologia vai trabalhar com essas características que eu não posso levar para o laboratório. Não posso levar a árvore para o laboratório, então eu tenho que sair da floresta com algumas características importantes. Por exemplo, o hábito da planta. Existem plantas, árvores, que têm a forma de copa bastante característica. O engazeiro, como a gente pode ver lá, e aqui o salix. Em Clusia e a Ioia saligna, que é uma laurácea, os ramos da árvore elas formam praticamente uma espiral ao redor do tronco. Então, chegou um aluno aí. A gente tem o jeitão da planta que se chama. Você conhece, depois de muita prática, a planta só olhando para ela. Raízes tabulares é comum em Euphorbiaceae e Moraceae, okay? Cicropiaceae e Clusiaceae. Raízes adventícias é comum em ficus, assim como raízes grampiformes. São plantas que lançam suas raízes no tronco de uma árvore hospedeira, então essa característica é bastante comum de figueiras. O próprio tronco, quando você passar o facão de leve, você vai ter um certo padrão, quase que uma impressão digital, entre a casca, depois a parte que está abaixo da casca, né, o câmbio, e a parte mais interna do xilema. Isso forma quase como se fosse uma retina. Você pode ter a casca cinza, a parte de baixo avermelhada e a parte liberando látex amarelo. Então, ao longo de várias famílias, essas características elas são quase como uma retina para você aí identificar as plantas. O tronco inclinado, como a gente vê aqui, ó, é uma característica de algumas famílias também. É muito comum em Asterácea, quando é questão de árvores, em Salicácea, em alguns gêneros também é bastante comum, como Styrax, uma Styracácea, Spondias, Anacardiácea e Quilaia, que é um gênero. São árvores que são naturalmente tortas. Essa Quilaia e a Gocinatia, que é uma Asterácea, além de torta, além de inclinada, o tronco ele é bastante tortuoso. Okay? Então você pode de longe conhecer uma Gocinatia na floresta, porque ela tem um padrão bastante característico de inclinação e tortuosidade. Quando você corta o tronco mentalmente e tem uma seção, você olhando de cima, você pode ter um padrão em forma de ameba. Ou seja, o tronco ele é completamente irregular, ele não é cilíndrico. Isso é bastante comum em alguns gêneros, como Ruprestia, Palmarfim, Balforodendron e Sloania. Em relação à casca e ao que há debaixo da casca, existem também padrões. Por exemplo, você pode raspar a casca e ter pulverulência. Ou seja, a casca ela forma um certo pó, e não aqui como essa casca aqui, tá? A pulverulência é comum em Ilex, que é uma Aquifoliácea, e também em Guatéria, que é uma Anonácea. Euphorbiáceas possuem um padrão de casca parecido com esse aqui de Salicácea, tá? São pequenas plaquinhas longitudinais, bastante marcantes aí. O Plátanos ele tem uma casca bastante característica, assim como a Apuleia leucarpa, que é uma leguminosa. São manchas. Parece aqueles zinco do telhado, que tem aquelas manchinhas, a casca tem esse padrão. Esponjas, que é a Anacardiácea, que é o cajá e é da família do caju, tem um padrão de casca bastante parecido com esse aqui de Salicácea. Só que às vezes formam certas mamicas, como em Rutácea, que são protuberâncias entre uma protuberância e um espinho, não é? Está bem definido o que é.
São características também de algumas famílias. A Nadenanthera, que é uma espécie do cerrado, um gênero do cerrado, tem a casca bastante fendilhada, assim como existem outras leguminosas, como o pau-jacaré, como o próprio nome diz, que o tronco, a casca, forma um padrão como se fosse o couro de um jacaré. Essa aqui de Salicácea é mais para gretado, ou seja, existem fissuras bastante profundas, e isso se torna ainda mais evidente em algumas espécies como Lecitidácea, que é a sapucaia. Aqui nós estamos em Santa Rita do Sapucaí, que é uma região onde existia muita sapucaia. Hoje em dia não existe mais para eu mostrar aqui perto, mas seria um padrão de tronco fendilhado como esse que a gente está vendo aqui, só que mais profunda as fendas. A casca pastosa, o xilema, entre o xilema e a casca existe uma camada pastosa. Isso é bastante comum em algumas lauráceas como o Cotia puberula. A cor da casca também é um diagnóstico. Por exemplo, a Guateria nigrescens, que é uma nonácea, ela tem esse nome nigrescens justamente porque a casca é preta. Isso também ocorre em Senna multijulga. O sabor, você pode provar a casca. Se o sabor for bastante picante, pode ser uma rutácea. Se o sabor for adstringente, pode ser um cinnamomum, uma laurácea. O cheiro é uma característica bastante importante também. Você pode ter cheiro bastante agradável, como nas Burseraceas, que é o Proteum. Você pode ter também Tapirira, e ter cheiros extremamente fortes e desagradáveis, como em Anonácea ou em Eritrina, que é uma leguminosa. Bom, depois que a gente observou as características do tronco, da casca e do hábito da planta, a gente pode partir finalmente para tentar coletar as folhas, as flores e os frutos. E aí as características a gente vai ver no próximo vídeo.